Muito bem-vindos ao Castrados, uma boa noite, bom dia, boa madrugada, se você estiver ouvindo na madrugada, boa tarde, boa noite novamente se você ouviu no dia seguinte. Esse é o Castrados com o tema de hoje, cagadas do ensino médio. Para você que está no ensino médio e quer conhecer um pouco mais de como foi o ensino médio no passado, ou mesmo no tempo presente, ou para você que já é veterano, já passou do ensino médio, já está na faculdade. Me orgulho muito de nunca ter gazetado um dia de aula e também me orgulho muito de nunca ter conseguido uma namorada em todo o meu ensino médio. Brincadeira. E aqui nós estamos hoje com o Leon Senna. Boa noite, queridão. Boa noite a todos. Primeira participação aqui minha. Primeiro colégio que eu estudei, né, foi a Aldeia do Conhecimento, para quem conhece da Cidade Nova. E o último também foi a Aldeia do Conhecimento, só que no meio eu dei uma desviada. Depois eu vou contar melhor essa história. No meio deu uma desviada. Virou Aldeia do Esquecimento. Pulou a cerca no meio aí. Nós temos também aqui a presença do Luiz Felipe Bastos, o Boca, que está de volta aqui ao Estúdio Castrados. Luiz, Boca. Comecei e terminei no Denizar Rivail. Apesar de, acho que tive só 2 escolas, né, na minha vida, mas tudo que fiz, rolou na minha vida foi no Denizar. Desculpa se eu sou barão, né? Desculpa. Filho de barão é assim mesmo, né? A gente saca. Nada, eu tinha bolsa, eu tinha 50% de bolsa no colégio. E nem vê que nessa época não tinha porra de bolsa, não. Tinha sim. Tinha nada. Porra, 50%, nada maluco. Tinha. Nunca aprendi isso. No Treve. Oi, uma boa noite aos participantes do Castrados, aos nossos ouvintes, né? Mais uma vez eu quero mandar um beijo às minhas fãs do Facebook, às minhas seguidoras do Twitter. Cara, eu comecei o ensino médio numa escola, praticamente 3 escolas diferentes. Comecei no Isaac Bezecrim, cara, e terminei no Diana Pinheiro, mas passei também pelo Chicão. Grande Chicão, dê um away aí nos comentários quem estudou no Chicão, quem estuda no Chicão, ou quem sonha em estudar no Chicão. Você lembra o nome da escola Chicão? Acho que era Francisco Chicão. Albuquerque, cara. Francisco Albuquerque. Francisco Albuquerque. Localizada no centro. Agora sim, ainda não sei qual é esse colégio. Só Jesus na tua vida, ó, no Treve. E você terminou aonde? Cara, eu terminei no Diana Pinheiro. Aos trancos Onde e barrancos. Cara, é escola de bairro, cara, é tenso. É Raimundo Pereira Pinto de Souza, né? Ninguém nunca ouviu falar, cara, é tenso. Agora eu gostaria também de convidar aqui ao Castrados JD. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, João. Sala de Lucena. Cheiro verde da Amazônia. Cheiro verde aí, começou as histórias já. Falar os apelidos das escolas são tão bons quanto as escolas. É Chicão, Cheiro Verde, né? Cheiro verde, ainda mais um picolé, né? Picolé de cheiro verde. Quem nunca comeu Cara, um picolé de cheiro verde? Ai, E Sam também me orgulho de nunca ter faltado um dia de aula. Mas vamos lá então. Continuando, obrigado JD, valeu. Daqui a pouco a gente fala com você mais. Eu terminei lá também. Terminou, começou e terminou no solo de Lucena, muito bom. E agora, voltando ao estúdio do Castrados, nós temos o grande Naoki. Bom dia, não. Boa noite a todos os ouvintes do Castrados. Boa noite. Mano, Vamos dar um grande aê pro Naoki. Vai lá, Naoki. E na hora que tu tem que ver que tu não sabe qual é o horário que eles vão estar ouvindo, pô. Whatever. A gente tá fazendo agora, então eles têm que seguir por agora. Enfim, meu ensino médio eu comecei no Semetro, passei pelo Petrônio Portela e terminei no Castelo Branco, mano. Grande Castelão. Muito bem. Começou e terminou lá, Naoki? Não, comecei no Semetro. Semetro. Como eu disse, eu comecei no Semetro, passei pro Petrônio Portela e terminei no Castelo Branco. O detalhe é que o Petrônio Portela e o Castelo Branco foram no mesmo ano. Muito Ixi, bom. Foram expulsados. Já pra Yakuza, Naoki, mano. Ixi, Yakuza atacava o terror, mano. o que é Semetro, Naoki? Consegue lembrar o que significa Semetro? duvido. Hoje. Acho que não é uma sigla, não. Valendo um doce de banana. Pô, é fácil, pô. Sei lá, Colégio Metropolitano. Ah, Por favor, alguém sabe É algo responder. É Centro Metropolitano de Ensino. Ai, Muito e- bom. Palmas! Palmas! Aê, caralho!
com a Pedra Saraiva. Eu entrei assim, humildemente na escola técnica, lá no Cefet, hoje atual IFAM. E aí eu acabei terminando lá, cara. Tive um ensino muito bom, muito positivo. Foi legal. Tem muita história Só pra um contar colégio. de lá, hein? Muita história. Muita história. É o livro, se eu tivesse que fazer um livro, ia ficar maior do que aquele livro do Vasco que ele vai fazer dos vice, cara. Ia ficar maior do que o livro didático, né, do ensino médio. Porra, cara, a gente tá quase sendo processado aí por causa do último cast. Não vem falar de time aqui, mano. Puta que pariu, velho. Quer ser lixado, né? Ser lixado. esse daí. Valeu, Saraiva. Eu comecei o ensino médio. Eu comecei o ensino médio na escola Benjamin Constant, hoje um colégio extinto. Né? Muito bom. Era um dos grandes colégios da cidade de Manaus. E o- E o apelido do Benjamin Constant era os beterrabas, porque nós tínhamos o uniforme vermelho cor de vinho, né? Tanto apelido Cara, bom, né? Cor de vinho, poderiam chamar Cara, de Blood School. Podia ser Blood School, né? É cor de vinho, mas não, inventaram beterraba. Sabe que apelido nunca vai ser o lado bom, sempre vai ser o ruim, né? Por exemplo, o pessoal do Solon, né? Poderiam se chamar, né, The Green Students, mas não, virou cheiro verde. Cheiro verde. Virou cheiro verde. Está chegando a super professora Irene para tirar as dúvidas das crianças, dos pais e de vocês. Gostaram? Uou! Para quem está acompanhando a gente desde o episódio piloto, o nosso episódio piloto falou sobre a história dos ônibus em Manaus, né? Mega hilário, cara, uma história que você não pode perder. Está linkada na nossa página do Castrados, no YouTube, através do canal no momento do Senhor Naoki. Mas vamos lá, eu queria mandar um grande abraço para o Fábio Moreiro, o dono e administrador da página Face Manaus, cara, o pit stop do Facebook. Se você quer bater papo com gente bonita, ler assunto interessante, material de primeira, cara, você tem que passar no Face Manaus, que vai estar linkado no vídeo do YouTube desse Castrados. Vai estar lá o link da página no Facebook. Queria mandar também um grande abraço para Camila C. Pinto, do YouTube, cara. Ela fez um super comentário no nosso primeiro episódio, né? Um grande comentário edificador. Obrigado, Camila! Um aê para a Camila, 1, 2, 3, aê! Na boa, pessoal. Camila é uma garota castrada. Não. Foi mal. Por favor, editor, aí põe a vinheta da Praça é Nossa. Continuando aí o jabá, é o seguinte, galera, um aviso para quem está ouvindo esse episódio aí. A partir do próximo nós vamos estar lendo, né, comentários e histórias, né, que fazem contexto aí com o assunto. E futuramente vamos estar fazendo sorteios de canecas do Castrados, cara, com o emblema e logotipo único, entendeu? Que vai ser sorteado aí futuramente. Uhul! Uau! Está chegando a... Pode? Não pode. Não pode. Não dá para falar de ensino médio sem falar das grandes escolas de Manaus que nos permitiram 3 anos maravilhosos das nossas vidas. Para alguns 4, para outros 5, para outros 6, para outros 7. E uns que estão até hoje, né? Dependendo do seu nível de coeficiente intelectual, né? Você passa mais tempo ou menos tempo No no colegial. ensino médio. Ei, então deixa eu só deixar uma coisa bem clara, tá? Eu fiz o ensino médio, eu fiz o primeiro ano 2 vezes, porque eu queria ter uma base. Queria ter uma base, então eu pensei, não, pensei, lógico, né? Pensei logo a existir, não, vou fazer o primeiro ano 2 vezes, que aí eu faço o restante preparado, porque já vou ter uma boa base. Foi o que aconteceu. Tu repetiu 2 vezes o primeiro ano pra pegar impulso pra passar no segundo e terceiro, né? Claro, não, tem que ser esperto. Eu vou fazer Foi aqui esperto. um comentário, que é um pouco dramático, mas eu gostaria de deixar bem claro para todos que se eu não tivesse repetido o primeiro ano, provavelmente eu nunca teria conhecido muitos dos que estão aqui agora. Então, assim, foi proposital eu repetir o primeiro ano. Esse primeiro ano foi a melhor Começa a repetida, chorar, não. uma coisa mágica. Supletivo. Tô louco. Há muito tempo atrás,
mais ou menos ali na década de 70, as escolas de Manaus, né, eram bem diferentes do que são hoje em dia, né? A tradição era diferente. Mas a Elas eram- vai, ela é a mesma coisa. As estruturas, Salgueiro. muitas das lá vai, as escolas de samba, as escolas tradicionais daqui de Manaus, na década de 70, né, elas tinham muito do que tem hoje, mas também tinham as suas minúcias. Por exemplo, vamos falar de estrutura. As estruturas eram clássicas, na maioria das vezes, eram grandes prédios construídos nos moldes dos prédios antigos da cidade de Manaus, e a estrutura escolar é diferente naquele tempo, né? A Manaus, como era uma capital muito nova ainda, né, a nível populacional, naquele tempo Manaus estava longe de ser uma metrópole. Para você que não sabe o que é uma metrópole, vai no Wikipédia, sabe, vai lá, metrópole, vê o que é. Né? Então, a estrutura de ensino era diferente, eram as escolas tradicionais, assim, para você que assiste novela, não tem aquelas escolas antigas de novela com fardinha de botão, saia rodada para as meninas, meias longas, sapato preto, graxa no sapato. Para você que é garotinho juvenil não sabe o que é graxa, entendeu? Também vai pesquisar, vai saber o que é graxa e como usa graxa no sapato também. As escolas não tinham uniformes prontos para se vender. Era tradição Até hoje. ir com a mãe comprar o tecido, ir com a mãe, com o pai comprar o sapato, comprar a meia, aí ia para a costureira, se a mãe não fosse costureira ou se a avó não fosse costureira, fazia do tecido o seu próprio uniforme. Com isso, gerava espaço para uma série de uniformes particulares. Existia uniforme, no caso, vamos pegar uma escola tradicional da época, que era o grande IEA, na Praça do Congresso. Vocês conhecem alguém que estudou ou estuda no IEA? Conheço Cara- que estudou. Cara, eu não conheço não, mas uma vez eu passei lá pela frente e jogaram uma mesa lá de cima, velho. Sim. Só queria, Normal. Começou. Normal. só queria ressaltar aí que essa história do Sam esclareceu agora. Agora eu entendo por que tem umas garotas que tem uma saia mais curta, outra que tem Com uma saia mais certeza. comprida. Isso é remanescente com desse certeza. tempo, é uma homenagem. A escola, ela dava para o aluno que ia estudar o ensino médio um desenho de como queria o uniforme. Para quem quiser perguntar para o pai, para a mãe, para o avô, ele vai falar que é desse jeito. Naquele tempo, a escola dizia, olha, aqui no IEA é camisa branca, calça azul escura e sapato preto E? meia branca. E E te Deus- fode pra fazer teu filho usar isso. Isso, exatamente. E O dá o teu sapato jeito era aquele famoso de- Congo, né? Que chamava. Acho que até Conga. o Conga, né? Congo. Congo, o sapato gorila. O gorila. Eu não usava esse sapato, eu não usava esse tipo de sapato. A Conga é da década de 80, cara. É o tênis All-Star, aquela coisa toda assim, de A Conga que deu origem ao All-Star, né? Isso, Roubaram, né? exatamente. O All-Star roubou descaradamente a Conga. Só Que foi voltou, botar uma a Conga estrelinha, né? voltou. Eu vou contar essa parte da história. A Conga voltou quando o governo e prefeitura se juntaram para dar fardamento para os estudantes da rede pública. Então, assim, outro detalhe curioso dessa época de 70 e agora atravessando 70, 80 e até ali o comecinho da década de 90, uma curiosidade legal da época das escolas de ensino médio é que tinha as estrelinhas, cara. Do lado da manga do uniforme das escolas, tinham estrelas. E essas estrelas, ou brasões, representava o ano que o cara estava cursando. E essas estrelas davam também uma confusão assim generalizada nas lojas do centro que vendiam essas estrelas, cara. Isso aí Porque é isso da cada ditadura, um queria ter uma estrela mais bonita do que a outra na manga. Era a mãe correndo, era a tia correndo, a avó correndo. E quando o cara perdia essa estrela, a mãe dava-lhe uns tapas no moleque. Porque essa estrela, assim, ela não era moleque, cara. perdeu bastante. Tu perdeu a tua estrela. Não era cara as estrelas, mas eram trabalhosas conseguir as estrelas. Quem perdia a estrela, vou repetir. É isso que eu ia perguntar. Isso que eu ia perguntar. Durante a entrada, existia uma fiscalização. Viam se o aluno estava com o cabelo cortado, se não estava com o uniforme sujo, se estava com as unhas cortadas, se estava com o sapato engraxado. Já pensou hoje, cara? Por favor, a gente vai verificar se o seu sapato está Cara, engraxado. Por favor. Outro Com as tempo, unhas, outro unhas tempo. cortadas? Unhas As unhas cortadas? A novela meu. Carrossel, quem lembra da novela Carrossel? A novela Carrossel tinha isso. Tinha um Carrossel. capítulo da novela Carrossel que mostrava lá a briga dos alunos tentando cortar as unhas antes de serem Entendi. verificados.
Hoje em dia é só. Tá mostrando a calcinha? Não, tá liberado, tá liberado. Nem isso tem, mano. Nem isso tem. O centro de Manaus sempre foi, assim, o foco, o grande foco das grandes escolas tradicionais de ensino médio de Manaus. A exceção, que a gente faz questão de frisar, assim, é o Solon de Lucena. Porque o Solon de Lucena sempre foi uma grande escola tradicional, mas não ficava no centro. Ficava no mesmo local onde é hoje. As árvores grandes ali do Solon de Lucena estão ali para provar que ali era o Solon de Lucena tradicional. Grande sol de Lucena. Grande Solon de Lucena com as suas árvores gigantescas. Vocês já viram as árvores? O Solon de Lucena viu o Amazonas Shopping ser construído. Viu o Plaza Milênio, né? Tem mais de 100 anos o Solon de Lucena. Exatamente. A lista das grandes escolas, segundo a pesquisa de público que eu fiz durante a semana, né, em primeiro lugar é o Grande IEA, seguida de perto pelo Dom Pedro II, que tem o apelido de estadual. Ei, mas peraí, grandes escolas em certos termos, né? As mais tradicionais. As mais tradicionais, as centenárias, e que marcaram história na grande maioria das pessoas. Então nós temos, assim, o IEA em primeiro lugar, nós temos o Dom Pedro II, nós temos também o Colégio Brasileiro, que tem a farda idêntica ao do Dom Pedro II, só muda o símbolo, era fácil de piratear. Era aluno entrando no brasileiro, brasileiro no estadual. Era uma... O aluno do estadual entrava no brasileiro porque a farda é a mesma. Era uma bagunça. Nós temos também o extinto Benjamin Constant, que ainda é bem lembrado, né, pelas pessoas, os beterrabas. E nós temos o Solon de Lucena, que não ficava no centro, mas também está até hoje como um grande top das escolas tradicionais de Manaus. Essas, as escolas públicas, mas nós temos algumas observações. Grande e excelente colégio militar de Manaus. Alguém conhece alguém que estudou no militar? Conheço. Colégio militar, que é um ponto de ônibus, um ponto de referência tradicional do centro de Manaus. Do outro lado do colégio tem aquele clube, né? Tem um clube ali. Sim. Tem um clube. Eu ouvi dizer que tem um clube ali. Então. Tá começando agora esse clube. Um clube popular, né? Muito popular. Cara. Tradicionalismo, aquele clube ali. Desde 1950. Muito. E aí nós temos o Colégio Militar. Agora que cai a ficha no jornalismo. JD, agora, por favor. Você... E aí nós temos o Colégio Militar. A risada do JD é muito boa. Tem delay. Tem delay. Antiga escola técnica que tinha o nome. Qual era o nome, Leon? Opa, ETFA, pra quem lembra. ETFA. Se você tem mais de 21 anos, lembre desse nome, ETFA. Que ficava ali no 7 de setembro. Olha aí, antes disso, nem ETFA era apenas escola técnica. Era apenas isso. E aí eu queria frisar também, nessa parte de técnicas, né, que tinha também a lendária escola da extinta Sharp. Quem lembra da escola Sharp? Que hoje é a Fundação Nokia de ensino. Que era a Fundação Matias MacLean. Matias MacLean, eu lembro. Só passava quem era crânio. Isso, era uma escola que dava, na época, era uma escola integral, também desde aquele tempo. Era uma escola que cedia alimentação, cedia transporte, existia mini vestibular para entrar. Muito boa a escola, assim, mas as referências que eu perguntei às pessoas eram muito boas. Mas não fui aceito por falta de qualificações. Resumindo, né? Não tinha capacidade de estudar lá. Não, e eu vou falar, é hora da denúncia. Quando eu fiz o meu mini vestibular para a Fundação Matias MacLean, eu fiz no mesmo ano que a filha da diretora fez. E coincidentemente, a filha da diretora ficou com 9,5 e 9. Pera, só um instantinho. Antes de continuar a história, deixa eu pesquisar o número do meu advogado aqui. Então essas são as grandes. Nada contra as escolas de bairro. As escolas de bairro são muito importantes. Desde a década de 80, que a prefeitura, o governo sempre tem trabalhado na área de criação de escolas, mas assim, o grande foco daquela época, o sonho de alguém era se formar em alguma dessas escolas, o sonho da maioria de nós todos aqui era agarrar alguma menina dessas escolas. Eu não tinha esse sonho, não. Bom, muito bem, né?
você pode identificar nesse podcast, né, quais são as pessoas que realmente, né, gostam de mulher, né? Por exemplo, agora nós tivemos o Boca e o Naoki. Está chegando a super... O que é que eu já esqueci? Tinha o armário que a gente sempre sonhava, velho, que era o armário do terceiro ano. A gente ficava, pô, cara, a gente vai chegar no terceiro ano, a gente vai usar o armário. E o foda que foi, quando a gente chegou no terceiro ano, tiraram a porra dos armários. Aí parou. Tu ia usar o armário? Os armários. Cara. É porque, tipo assim, terceiro ano, tinha muitos livros, entendeu? E tinham armários dentro da sala que era onde vocês deixavam os livros. Entendeu? Então e cada um tinha um armário, entendeu? Aí, pô, a gente, porra, beleza, chegar aqui a gente vai usar o armário, guardar nossas coisas e tal, blá blá blá. Chegou lá, tiraram o armário, a porra do armário, com a desculpa de que os alunos não levavam os livros pra casa, deixavam no armário e não levavam os livros pra estudar. Acabou com a alegria do garoto. Por que tu não falou com o Mário, cara? Não, ele já tinha saído, foi junto com o armário, então não deu pra conversar com ele. Porque você vê aqueles filmes americanos e tal, você, porra, caralho, Gamó passa no corredor, cada um tem seu armário e tal, porra, deve ser maneiro e tal. Deve ser maneiro ficar lá dentro, assim. Ficar lá dentro, escondido, né? Ou então o Valentão... Vem o Valentão e te trancar dentro do armário. Eita, beleza. Pô, aqui não tinha nem carteira, quanto mais armário, mano. Ou era um, ou era outro. Que a minha mãe não ouça esse podcast. Cara, o meu único pensamento, primeiro que eu ia pra um colégio do centro, né, bem longe de casa, o meu pensamento era né, aquela coisa American Pie louca, vai ser uma putaria do caralho. Cheguei lá. Ele imaginava que a escola, o ensino médio, era o American Pie. Ia rolar sexo, droga e rock. Olha a viagem, eu chego lá, o moleque magrelinho, cabeçudo, e só tinha homem na minha sala, brother. Os caras eram pai de família, ex-presidiário e por aí, meu irmão. Eu, porra, fiquei, caralho, cadê a putaria, né? A zoação vai ser com a minha cara se eu vacilar, né? O jeito era tu comprar uma torta o mais rápido possível. Fazer sozinho, cara. Torta não. Outra vinheta do... Outra vinheta, por favor. A Praça é Nossa. O editor vai ter trabalho, aí, hein? Eu pensei que ia ser uma putaria do caralho, aquela loucura, mas no final não. Foi como todos os anos de colégio na minha vida. Eu era aquele moleque lá no canto, sozinho, isolado, cara. Não teve mistério. Vixe. Está chegando a super... O que é que eu já esqueci? Todo mundo batendo no gordinho. Resumindo. JB é rápido e preciso. Não, mas aí que nada. Aqui no Brasil é diferente. O gordinho que bate nos outros. Cara. Verdade. É verdade. Depois eu aprendi. Verdade. Boa. Eu peguei o tutorial no segundo ano. JD tancava antes de existir MMORPG, né? Naquele tempo ele já tancava na vida real. Mas também pensava que nem o Travis aí, das putaria e tal. Nada disso. Fui iludido. Cara, o ensino fundamental todo eu estudei numa escola católica, velho. Então, eu saí de lá, porra, bicho. Sem ofensa aos católicos ou coisa do tipo. Eu pensei, porra, bicho, pelo menos isso eu não vou ter que ficar rezando todo dia antes de entrar, velho. Que, bicho, era muito chato, cara, sério. Pô. Na boa, sério. Que o nosso sonho lá no ensino fundamental era que tivesse o ensino médio na nossa escola, mas não tinha. Aí eu peguei, fui pro Semetro, que por sinal era outra escola católica, e tinha que fazer oração todo início de aula. O JD deve entender o que eu vou falar agora, porque ele também é gordo. Mas sempre, velho, a culpa era do gordo. Sério, velho, sempre a culpa era do gordo. Se aparecesse, sei lá, se aparecesse uma cadeira quebrada foi porque o gordo sentou lá. Se aparecesse um pato de escada é porque o gordo tava comendo perto, entendeu? Era assim, velho, sempre foi assim. Tivesse fedendo a merda, foi o gordo que peidou, né? Não, mas o bom é que vocês são a prova que sempre que eu vou peidar eu aviso. Não, você avisa. Você é amigo. Pai. Pois é, eu falo assim. Naoki. Oi. Eu acredito nessas duas partes. Eu sou gordo também, então. Pois é. Como é. Justo. Uhul! Uau! Está chegando a... Pode? Não pode.
fantástico. Então, o que marcou foi minha professora de biologia, certo? Infelizmente não recordo o nome dela, mas a minha professora de biologia, que era uma excelente professora bonita. Defina, excelente professora bonita, defina, por favor. Era uma professora que dava uma excelente aula sendo muito bonita. Eu sei que professora Traduzindo, ela era gata. Eu ia pra banheta pensando nela. Era, cara. Passava a tarde estudando ela, né? Então ela marcou porque ela combava, entendeu? Além de ela ser muito bonita, ela dava aula sobre biologia na parte do corpo humano. Eu sei que ela ministrava parte de biologia. Que coincidentemente, o Leon não lembra o nome do professor. Propositalmente, ele não lembra o nome da professora. Então ela dava aula de tênis, ela dava aula de reprodução. Então, de vez em quando citava uns órgãos reprodutores. Então, a aula ficava mais caliente, entendeu? Então, essa era a única aula que não faltava ninguém, entendeu? O Leon ia fazer o dever de casa. E que é uma beleza, né? Então pode continuar. O garoto pensava assim, né? O garoto pensava assim, caramba, não é que a professora tava certa, sai mesmo, né? Daqui, né? Para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Boca, já que você está falando, Boca, um professor que marcou você positivamente, assim, um que você lembra com grado. Que marcou você. Assim, cara, de minha parte eu gostaria de fazer o devido agradecimento pro professor Edinaldo, um professor de história, cara, que assim, eu vou entregar, eu sempre fui muito Caxias, sempre fui muito CDF, e o professor Edinaldo, ele foi o cara que chegou assim e disse: vocês têm que estudar, vocês têm que ir além do estudo, vocês têm que entender o que vocês estão lendo. Ele era um professor de história que, assim, foi o cara que me ensinou o que era, assim, analisar mesmo um texto, analisar um contexto histórico, analisar um livro de geografia. E, assim, um cara realmente... Ele tinha, assim, aquela aparência de professor inteligente. Ele tinha uma barba grande, assim, tal, tinha um olhar meio severo. Tinha um discurso muito bom, cara, e assim, ele foi um reforço positivo muito bom, assim, na minha vida. Assim, mais alguém tem, assim, gostaria de fazer um agradecimento a algum professor muito bom? Só queria falar de uma história lá do professor de física, né? Que ele falando pra gente, contando a história dele de vida, que quando ele pescando, aí de repente apareceu Deus pra ele dizendo: vá para Manaus, meu filho. Filho para aquele Ô, louco. Ele recebeu o sinal divino. O sinal de vida. Vire professor, né? Eu tinha um professor que era mais ou menos assim, só que não foi Deus que apareceu pra ele, não. Foi outra coisa. Depois eu conto. Coisa ruim. O Notreve também tem jeito de quem conheceu muito professor gente fina, assim. Notreve, tem mais alguém que tu quer, assim, citar pra galera, assim? Cara, eu tenho um professor meu que é do Isaac, peça rara, conhecidíssimo assim em todo o bairro, que é o professor Nazareno, cara. Professor de matemática. Quem que ouviu o cast aí, conhece o Nazareno, cara, manda um alô lá nos comentários, mande um salve Nazareno. Sente o naipe do cara. Ele um dia, sem querer, foi no DataPrev e descobriu que ele devia estar aposentado há mais de 2 anos. Aí sim. Ele tava vivendo tão roboticamente da aula bebê, da aula e encher a cara, da aula e encher a cara, que não tava nem aí. Aí ele foi por acidente no DataPrev e descobriu que ele já devia estar aposentado, aí ficou puto, né? Chegou lá pra gente e falou assim: galera, é o seguinte, eu descobri que já era pra eu estar aposentado. Então foda-se essa merda que eu não vou dar aula mais pra ninguém não, falou? E ele vazou, cara, passei o jogo do Vasco num bar perto do colégio, cara. O professor se auto-aposentou dentro de sala de aula, no meio da aula, né? Ele devia estar aposentado há mais de 2 anos. Alessandro vai fazer isso, Alessandro? Eu gostei, adorei a ideia, eu vou fazer isso, cara. Eu vou fazer isso. Foda-se vocês, alunos, eu vou me embora. Ele simplesmente vazou, bicho, foi pro passe assistir o jogo do Vasco, man. Sabe o que é engraçado? Eu vou perder engraçado, cara, é essa relação, né, de professor de matemática com a cachaça, assim, bicho. Eu tive rolos de professor de matemática cachaceiro, cara. Eu não sei qual é, eu não sei qual é. É só a cara, é só a cara. Os caras não são cachaceiros, não. Tinha um professor de física, meu,
Ele era muito preguiçoso. Cara. Eu acho que só vai dar física aí, hein? Pelo amor Cara, de Deus. Porque física sempre é vilão Não, mas da ele- história. Só vai Porra. dar Não, física aí nessa história. não, mas ele era. Tá implícito, meu é professor física, tá de implícito. Era gente fina. Não, mas ele era Professor de ruim, física cara. Era gente fina. Ele era ruim. Olha que eu estudava mais física do que as outras matérias. Eu tinha problema com física. Não era por causa de mim, não. Era por causa dele. Ó, antes de começar a falar, eu gostaria de pedir do editor aí pra botar agora uma música de terror, uma música de suspense, por favor, uma trilha sonora. Cara, o meu professor ruim também era de física. Aê! Também era de física. O meu professor, ele foi igual, parecido com o professor do JD, cara. Ele recebeu um recado assim, mas foi do diabo, entendeu? Ele disse, você tem que ir dar aula no segundo ano, lá na escola técnica, né? O meu professor de física, acho que o Saraiva deve ter pego a aula desse professor também. Cara, peraí, vou bater na madeira aqui, vou dizer o nome dele, hein? Bati na madeira. O lance é o seguinte, professor Ribamar. Professor Ribamar, o cara veio direto. Quando ele entrava na sala de aula, você sentia um cheiro de enxofre. Tinha um cheiro de enxofre. Tinha uma fumaça que seguia ele. Uma sombra negra por trás. Todos vocês. Exercício de física. Professor Ribamar, ele é daquele cara que olhava assim pro Snape e dizia: "Te senta a vara, professor Baitola." O cara era. Ele não ficava doente, entendeu? Ele nunca faltou um dia de aula, não ficava doente. Mas professor de Cara, física não fica doente, não falta, velho. Cara, é outro. o cara não pacto. sorri, cara. É o O cara pacto. eu nunca vi o cara dar um sorriso, né? Cara, sério mesmo, o cara não sorria. Ele usava só questão de vestibular na prova dele, cara. Era só questão. Cara, metade da sala reprovou com esse cara, velho. Incluindo eu. Foi uma luta pra passar, né? Então o cara era tão casca grossa que uma vez eu bocejei na aula dele, ele me expulsou da sala, velho. Me Né? expulsou da sala. Normal. Deu uma bocejada na aula dele, cara. Eu ali acho que no terceiro bimestre eu desisti. Eu digo, foda-se. Reprovei. Foda-se, reprovei. Pediu arrego? Pediu arrego? Pedi arrego, não dava, cara. Pior professor. Não, cara, o pior é que ele não era um mau professor, cara. Ele ensinava bem. Mas a maneira como ele ensinava era muito casca grossa, cara. Não, Ele era um homem friamente calculado, né, nos seus movimentos. Ele era um homem vetorial. Né? Pedi pra sair. Embora, eu não aguentei. Cara, pra mim todos eram malvados porque eu era o cão na sala, velho. Era o capeta em forma de guri. Era o Era capeta capeta em forma de guri, é sério. Então pra mim todos eram maus. Mas eu gostava dele. Então pra mim tá de boa. O problema não era eu com eles, e sim eles comigo, né? Com certeza. Mas nessas suas andanças, não, que você conheceu o professor... Qual é o nome do professor, Leão? Ribamar. Tu não viu o Ribamar, não, nessas encruzilhadas por onde você andou? Rapaz, eu devo ter esbarrado com ele com um cheiro de enxofre que eu tenha sentido com ele do tipo. JD, tem algum professor que você gostaria de castrar aqui no Castrados? Deixa eu pensar. Professor de educação. Professor de educação, tá aí, mais um voto pra física. Mais um voto pra física. Educação física. É diferente. Sabe É que diferente. gordo e exercício não Mas combina, o professor de física não educa também? né? Educa, pô. Então é educação física. Tá vendo? Professor de física Faz também. sentido. O editor vai ter trabalho nesse cast de vinheta, hein? Por favor. Vou me Ele vai relaxar. ter que limpar muito bateria aí nesse programa de hoje. Vai acabar com os pratos com uma festa. Continuando. Mas tem que ver que é educação física porque eu sou gordo e o professor de educação física queria que eu fizesse os mesmos quantidade de exercícios que os magrinhos fizessem, aí tava muito certo. Não, cara, JD, eu não sei vocês, mas todos os meus professores de educação física eram gordos. É isso que eu ia falar. Os professores também eram gordos? Não, porque o professor era Ah, meu gordo, Deus. ele fazia 2 vezes exercício e mandava a gente fazer 50.
Aí a gente ficava pensando, Pois é. ele tá mandando fazer 50 vezes, eu quero ver esse leproso fazer 50 vezes. Ele faz 2 vezes, porra, até eu faço assim. Pô, eu lembrei agora de uma história de Só professor, né? fazia- Mas fazia vocês me deram a liberdade, eu lembrei uma história de professor de educação física, né? Se eu puder contar agora. Quando eu tava no meu primeiro ano, eu tinha um professor de educação física. Notem que ele falou primeiro. Foram dois. Foram 2, entendeu? Ele foi bem específico, ele fez específico. Exatamente. Eu tinha um professor de educação física, né? Que ele era alto, né? Alto, era forte, assim, não bombado. Bonito, né? Ele é uma pega leve. Então. Calma, Ele o era cara alto e cara forte. forte. Aí tinha um cavanhaque, assim, ó. Cavanhaque. Ó. Não, mas o lance era que todo mundo achava o cara parecido com alguém, mas ninguém lembrava, né? Isso lá na época de 2002, eu acho, por aí. Então a gente Dá Burá alto, de cavanhaque. Burá, né? Dá Burá do Dragon Ball Z. Exatamente, matou. Cara, todo mundo achava que o cara parecido. Mas cara parecido com alguém, cara. Aí até que um dia, durante a aula de educação física, o professor, né? Vocês vão dar 20 voltas em torno da quadra. Aí o cara mandou a pérola, né? O cara, porra, dá Burá. Sacanagem. Ok, Daburá, morte aqueles insetos. O cara Eu adivinhei, sério não. Chamaram o cara de dar Burá. Cara, Caraca, velho. foi sensacional, porque pegou, cara. Ninguém mais sabia o nome do professor. Era o professor da Burá e acabou. Quando tinha reunião dos professores, na pauta tava escrito professor da Burá. Ia ser pior, né, cara? Aí é foda. Deixa eu perguntar aqui. Quem tem cara de conhecer peça rara? Deixa eu ver aqui. Notreve. Por que será? Notreve, seja era rápido. Raro. O Notreve era a peça rara das escolas. Ó, confesso para todos vocês que se eu fosse o Notreve que sou hoje, na época de ensino médio, cara, não ia prestar. A peça rara, cara, do colégio era quando eu fiz o meu primeiro ano lá no Francisco Albuquerque, cara. Tinha um peruano chamado Kevin, cara. Kevin Cardenas, cara. Kevin Arnold. Cara, ele falava muito enrolado, cara. E na hora de apresentar e tal, aí ele chegava lá. Bom dia para a turma. É porque eu vou apresentar o meu trabalho de biologia e vai falar sobre moléculas moleculares. E, cara, ele falava muito rápido e ninguém entendia nada, entendeu? E o pessoal que tinha, porque assim, a professora Sterley, ela era tão filha da mãe que ela passava o seminário e a prova era sobre o seminário. Então a galera tinha que ouvir, entendeu? A galera tinha que ficar de olho lá pra você anotar, pega tudo. O cara falava rápido pra caralho. E 40% da prova era do assunto dele, bicho. E a galera não repete, ele passou 3 aulas, bicho, pra apresentar a parte dele da porra do seminário, cara. Combava, né? A professora já armava com o cara. Caralho, brother, e ninguém entendia, pô, e pedia pra repetir, ele ficava todo errado e a professora pensando que era putaria, mas não era, cara, ninguém entendia porra nenhuma que ele falava, bicho. Está chegando a super professora Irene para tirar as dúvidas das crianças, dos pais e de vocês. Gostaram? Uou! Eu conheço também umas peças raras, ó. Você é louco, cara? Tinha um cara, porque assim, lá na escola técnica tinha 2 sedes, uma na 7 de setembro, outra no distrito. E aí a gente podia transitar entre as escolas, assim, tranquilo, né? E aí, de tarde, sempre o pessoal lá do distrito vinha pra 7 de setembro, porque era a mesma farda. Eu sou contra a escola com a mesma farda. Era Mas a mesma dá farda, merda, cara. Não, dá merda não. O cara tem a mesma farda da escola e o cara entra na escola. Não, mas não dá merda não, cara. Aí que é legal. Aí que é legal, né? Aí que é legal. Legal, terrorista. É. E aí ele já chegava assim com gorro na cabeça, camisa suja, encardida e começava a ver lá todo mundo jogando vôlei, no handebol, natação. E ninguém conhecia aquela peça, cara. Ninguém sabia de onde era. Todo mundo já imaginava que seria da UNED porque ninguém conhecia. De manhã ninguém via aquela peça estudando, né? E aí, naquela época, cara, 2004, primeiro ano, se tinha já na época alguém fumando, já era uma coisa muito rara, cara, de acontecer.
5, 10 cigarros, assim, por hora que ele fumava, cara. Fumava pra caramba. E aí, teve um belo dia que esse cara veio na minha direção, cara. Tu é louco, eu fiquei cagado, ó. E aí eu sentado lá na cantina e lá vem ele lá, gorro, na manha, aquele andado de cambaleando, assim, o cara não tem rumo, sabe? Tô E ligado. aí ele chega assim perto de mim, ele pega um pincel e começa a escrever, cara, na minha camisa, assim. Aí ele escreve, cego. Aí eu, legal. Aí ele, muito prazer, meu nome é Cego. Pô, legal, cara. Como? O cara parou. Não, O nome parou. do cara é Cego. Beleza, Cego. Não, cara, Mas com C? Aí- Cego com C? Cego com C, cara. E aí, Se fosse eu chegava pra e ele. aí E aí, cego? Eu sou cega. não, mas aí foi legal que eu conheci ele, a gente começou a chamar ele de Ceguinho, a gente chama ele de Ceguinho. Ceguinho. Mas foi legal. Até hoje ele é meu amigo, cara. Deu ele no Facebook e tal. O cara Virou é bacana. apelidinho carinhoso, né? Ceguinho. Ó, então se eu escrever no Facebook Cego, ele aparece na lista lá? Acho que aparece. Não acredito. E é legal que ele fez vários Conferindo. eventos lá. E é legal que ele fez a banda do Cego e teve várias festas. Banda do Cego, Foi essa legal, devia cara. ser boa. tá, né? Muito legal. E teve banda do Cego, parte 1, parte 2, parte 3. Foi legal, cara. Até hoje é uma das pessoas mais queridas lá da minha época. Não, Ceguinho. aqui não tem. Infelizmente não tem cego no Facebook. O cara... É Cego Correia. Cego Correia é o nome dele. Porra, Cego espalhando. Correia. Vai todo mundo depois seguir o Cego Correia. Quem quiser ser amigo dele. Fizemos a propaganda Cego Correr, você vai ganhar 35 novas solicitações de amizade e 197 curtir no seu perfil. Boa. Beleza. Cara, valeu. Agora sim, deixa eu perguntar. JD. Foi. Quem você lembra assim que era peça rara na escola, no ensino médio, além de você? Era uma peça rara. Pô. A risada entrega. Entrega tudo. Cara, eu tinha um amigo que andava comigo, que era o Andrei, e andava aqueles estilos calça caída, assim, quase no joelho. Todo mundo ficava reparando nele, cara. Aí ele ficava correndo, aí a calça dele caindo. Era uma coisa muito sinistra. Não, bicho. Eu tenho que. Pessoal, ouvintes do cast. O Everton Saraiva acabou de postar aqui. Cara, Fazendo nada que eu personagem. falo é mentira, cara. Correia, man. Cego Correia, o nome dele, cara. Tô falando. O cara existe, porra. Cara, O cara não é fake. nada que eu falo. Vamos postar. Tá, né? Ei, tirei o chapéu pra você, hein? Tá chegando uma super. O que é que eu já esqueci? Esse foi o programa de hoje falando sobre cagadas de ensino médio. Eu gostaria então de chamar a todos para os comentários finais e terminar esse nosso programa de hoje com um pequeno lag para você que está aí ao vivo nos ouvindo, mas mesmo assim considerações finais do programa de hoje. Cara, eu pensava que fosse mais eletrizante, assim, fosse pensava do mesmo jeito que eu não atrevo também e sair pegando por aí. Mas Pensava que era o American Pie, né? é, American Pie, né, cara? Tirando a torta, beleza. Ô, louco. 3 anos de pura batalha, mas o importante é se divertir e se lascar por aí. Ah, tá certo, ó. Primeiramente eu gostaria de mandar um abraço aí às comunidades do Facebook, né? República. Gostaria de mandar um abraço pro Sebastian Point, né? Amigos nossos. Gostaria de mandar um alô pro Cosplay Manaus. E cara, o que eu tenho pra falar pros estudantes de hoje que estão cara, aproveitem o ensino médio, porque depois do ensino médio a vida de vocês acaba, cara. Vai acabar a vida de vocês. É Ou porque a gente vocês tá em entram na 2012. faculdade,
Ou vocês vão ter que trabalhar, ou vocês vão ter que ir pra faculdade, vocês não vão mais ter tempo de estar se divertindo, vocês vão ter dor de cabeça, então aproveitem o ensino médio, tentem aprender alguma coisa lá. Dois, né? Ou os dois, né? Faculdade, trabalho. Aproveitem, tentem aprender alguma coisa no colégio, senão vocês vão ter que fazer cursinho, entendeu? Então é isso aí, ó. Aproveitem que depois do ensino médio a vida de vocês não se encerra. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, Leon. Você foi bem sucinto no seu comentário. Saraiva? Pois é, tem que fazer tudo isso aí, cara. Tem que promover evento, fazer show night, curtir Paramore e isso aí. Muito obrigado. JD? Ok, Leon, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui. Vocês sempre estão convidados aqui para o estúdio, para as gravações. E o que o Sam Lima tem a dizer é: aproveite o ensino médio, pois ele sempre será melhor do que o fundamental e pior do que a faculdade. Não xingue o seu professor, pois no final você pode acabar se tornando um. O que mais? Pois é. No final ainda parece bem assim, Chico Xavier. E também, se você namorou, parabéns, porque se você namorar de agora em diante já vai ser pedofilia. Se você não namorou, não se preocupe, ainda dá tempo de você conquistar aquela garota que você era afim. Então eu gostaria de... O que foi, Saraiva? Fala aí. Não, tá certo. Não, qualquer coisa tem... Tá certo. Sabe as palavras. Eu gostaria de agradecer a presença da audiência, as pessoas que curtiram a página do Castrados, que é no Facebook, as pessoas que entraram em contato com uma dando sugestões, elogiando, falando mal, falando bem mal, falando pouco bem. Essas pessoas estão nos apoiando, eu agradeço a todos. O Castrado só acontece graças à participação de todos os nossos amigos, certo? Então eu me retiro do estúdio dizendo a todos: valeu todas as cagadas do ensino médio. E para terminar, um último aê. É 1, 2, 3 e... Aê! Valeu! Vou estudar, porra. Vai estudar. Terminamos? Pode agradecer. A professora Irene está encerrando a aula. Muito obrigado vocês. Adorei estar aqui com vocês. Um beijo para todos vocês e tchau!